Olá pessoal, eu sou o Petiano Biratã e hoje é a nossa primeira videoaula sobre lógica de programação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre lógica e sobre algoritmos, que seria a primeira parte a teórica da matéria processamento de dados. Mas primeiro de tudo precisamos entender o que é lógica e para que usamos a lógica quando programamos. Então, lógica seria a maneira ordenada de pensar, né? Seria como nós organizamos o nosso pensamento de maneira correta. Usamos a lógica para seguir os passos do programa de maneira certa, para que ele não dê defeito. Em programação a gente usa a lógica para a construção de algoritmos. E o que são algoritmos? Algoritmo é como um roteiro para o nosso programa. É a sequência de atividades que o programa vai executar. O programa que você vai escrever vai executar. Então é importante, quando você programa, você seguir um roteiro, seguir uma sequência de atividades que determina o que o programa vai fazer, né? E a característica mais importante de um algoritmo é que cada ação deve ser feita uma após a outra. Como escada, você não pode pular degraus. Você tem que ser uma ação de cada vez, o que gera o seu programa, o que vai fazer ele funcionar, né? Representamos algoritmos por o que chamamos de fluxograma. Temos um exemplo aqui de um fluxograma para fazer a média de duas notas. Primeiro nós entramos com duas notas, N1 e N2. Calculamos a média, que definimos como a soma de N1 e N2 dividido por 2. Então, com essa média nós testamos. Se a média é maior ou igual a 6, o aluno é aprovado, se não, o aluno está reprovado. Né? Um fluxograma, um algoritmo, a gente pode representar por uma coisa que a gente chama de diagrama de blocos, que é uma representação gráfica do que seria um fluxograma, do que seria um algoritmo. Aqui temos sempre no diagrama de blocos, temos o início e o fim, que são as duas partes que obrigatoriamente todo programa tem que passar. Todas as outras partes é possível que ele passe, é possível que ele não passe. Então aqui temos um bloco, o primeiro bloco que seria o bloco de entradas, o formato dele determina a entrada do programa, são as notas N1 e N2, você entra com essas notas. O segundo bloco é um retângulo, que representa um bloco de processamento. Aqui eu processo informações. Então, eu atribuo a média o valor de N1 mais N2 sobre 2. Depois, com esse valor de média, nós vamos para um losango, que representa um bloco condicional. Aqui ele testa uma certa condição. Aqui a condição que a gente estabelece é que a média seja maior ou igual a 6. Então, se a média for maior ou igual a 6, ele deveria ter um sim escrito, ou não é aprovado. Esse é um bloco de saída desse formato. Aqui a minha saída é aprovado. Se a média for menor que 6, a minha saída é reprovado. Então eu tenho ou a saída aprovada ou a saída reprovada e o fim do programa. Isso seria um diagrama de blocos. Bom, como exemplo de construção de algoritmos, a gente pode ter a torre de Hanoi. Um exemplo clássico é a solução da torre de Hanoi por um algoritmo. Como seria essa brincadeira? Como é esse jogo? Aqui nós temos 3 hastes, A, B e C, e 3 discos. O disco menor eu vou chamar de 1, o disco médio eu vou chamar de 2 e o disco maior eu vou chamar de 3. E eu tenho que transferir essa pirâmide, essa torre, de uma haste para outra, mas eu só posso mover um disco de cada vez e eu não posso deixar um disco menor embaixo de um disco maior. Então eu só posso deixar discos menores em cima dos maiores. Então, como a gente solucionaria isso com um algoritmo? Como faríamos um algoritmo para solucionar esse problema? Então, ele pode ser descrito por esse algoritmo. Mover disco 1 da torre A para a torre B, mover disco 2 da torre A para a torre C, mover disco 1 da torre B para a torre C, mover disco 3 da torre A para a torre B, mover disco 1 da torre C para a torre A, mover disco 2 da torre C para a torre B e, finalmente, mover disco 1 da torre A para a torre B. Bom, isso é o que o nosso programa faria. Se fosse um computador, ele seguiria esses passos e resolveria o problema de qualquer forma, mas fica meio difícil de enxergar. Aqui eu vou mostrar para vocês nesse site muito legal que se chama Ideias na Caixa, da USP. Ele tem dá um link para o laboratório virtual. Aqui você tem muita coisa.
muita coisa interessante. Eu falo sobre várias coisas científicas muito legais, e dentre elas tem a Torre de Hanoi. E aqui a gente pode jogar a Torre de Hanoi. Aqui ele explica as regras e a gente joga. Então, a gente seleciona 3 discos de jogar, que é exatamente a situação daqui da gente, né? Então, se você dá para ver aqui, vamos seguir o fluxograma para ver se ele resolve mesmo a torre. Então, temos aqui mover disco 1, que seria o menor, da torre A para a torre B. Então, a gente move disco 1 da torre A para a torre B. Depois nós temos mover disco 2 da torre A para a torre C. Disco 2 da torre A para a torre C. Então, aqui nós temos depois mover disco 1 da torre B para a torre C. Disco 1, torre B, torre C. Aí nós temos mover disco 3 da torre A para a torre B. Mover o disco 1 da torre C para a torre A. C para a torre A. Mover o disco 2 da torre C para a torre B. E, finalmente, aqui, só por mover o disco 1 da torre A para a torre B. Então, parabéns, você conseguiu o menor número de movimentos. Então, realmente, o nosso algoritmo soluciona o problema, que é o objetivo de um algoritmo, certo? Então, temos aqui provando que o algoritmo funciona. Para um segundo exemplo, temos o problema também clássico dos jesuítas, que ele é anunciado pelo seguinte: 3 jesuítas e 3 canibais precisam atravessar um rio. Para tal, dispõem de um barco com capacidade para 2 pessoas. Por medida de segurança, não se deve permitir que em alguma margem a quantidade de jesuítas seja inferior à de canibais. Qual a solução para se efetuar a travessia com segurança? Então, a gente pode novamente fazer um algoritmo para resolver esse problema, que é basicamente nós fazemos quando programamos. Temos um problema, uma atividade a ser feita, temos que desenvolver um algoritmo que chegue a essa solução com certeza, em qualquer situação. Então a gente pode solucionar dessa seguinte forma: atravessar um jesuíta e um canibal para a margem B, voltar o jesuíta para a margem A, atravessar 2 canibais para a margem B, voltar um canibal para a margem A, atravessar 2 jesuítas para a margem B, voltar um jesuíta e um canibal para a margem A, atravessar 2 jesuítas para a margem B, voltar um canibal para a margem A, atravessar 2 canibais para a margem B, voltar um canibal para a margem A, e acabando atravessar 2 canibais para a margem B, e está solucionado o problema. De novo, fica difícil de ver assim só com tarefas, só com frases, Então a gente do PET, a gente é um grupo que se importa com o seu aprendizado, Então vamos testar esse programa, testar esse algoritmo com o problema real, dos jesuítas. Temos aqui, pronto, aqui. Então vamos lá. Ajude os 3 canibais. Temos aqui uma simulação para você ver direitinho, A gente dá play. E aqui temos os 3 jesuítas e os 3 canibais. Está meio alto. E aqui temos os 3 jesuítas e os 3 canibais, Temos que clicar neles para eles chegarem no barquinho e atravessar. Bom, a ideia é não deixar mais de um jesuíta num barco. Então, se você pode ver aqui que se eu botar 2 jesuítas numa margem, eles comem o que sobra, Então, não dá certo. Tem que fazer direitinho. Então, vamos seguir o fluxograma, o algoritmo. Então, atravessar um jesuíta e um canibal. A gente atravessa um jesuíta e um canibal e vai. Então, aqui a gente tem 2 jesuítas e 2 canibais na margem, um jesuíta e um canibal. Então, está de acordo com a solicitação do programa. Então, voltamos com o jesuíta para a margem A. Voltar o jesuíta para a margem A. Então, ele volta, deixa o canibal e volta. E aqui atravessam 2 canibais para a margem B. Vão os 2. Eles vão. Então, volta um canibal para a margem A. Ele volta.
Quando volta o canibal para a margem A, atravessam 2 jesuítas para a margem B. Porque você repara que sempre um número igual de jesuítas e canibais ou maior de jesuítas numa margem. Então, volta, atravessando 2 jesuítas para a margem B, volta um jesuíta e um canibal para a margem A. Certo? Agora atravessam 2 jesuítas para a margem B e volta um canibal para a margem A. Aqui a gente já podia largar os canibais aqui, né? Mas o problema não é esse. Então temos que voltar, atravessar 2 canibais para a margem B. Então a gente volta um canibal para a margem A e atravessa os 2 canibais para a margem B e a gente resolve o problema. Ou seja, novamente a gente prova que o algoritmo resolve o problema que a gente propôs, né? Então, a gente vê que ele realmente funciona.